Fala aí pessoal, sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Matematizando e hoje eu vou trazer um pouquinho sobre função logarítmica. Espero que vocês gostem. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a definição de uma função logarítmica. A função logarítmica ela é inversa à função exponencial. O que significa isso? Considerando uma função dos reais nos reais positivos sem o zero, dada por f de x é igual a elevado a x, tem sua inversa em g dos reais positivos sem o zero nos reais, dada por g de x igual a log de x na base a. Como que é isso? A gente tem aqui o domínio e a imagem da função, os reais positivos sem contar o zero. E a função f seria dos reais nos reais positivos sem o zero. E a função g dos reais positivos sem o zero nos reais. Então o domínio da função são os reais positivos sem o zero e a imagem da função os reais. Assim, log de x na base a é o expoente ao qual se deve elevar a base para obter o número x. Ou seja, y ou f de x que a gente usar, independente do como a gente vai representando essa função, é igual a log de x na base a, ou seja, a elevado a y vai ser x. Agora vamos falar um pouquinho das propriedades da função logarítmica. Ela tem uma propriedade muito interessante em que duas funções logarítmicas quaisquer são sempre proporcionais. Como assim? Se a gente pegar as duas funções, f de x é igual a log de x na base a e g de x igual a log de x na base b, a gente vai ter que f de x dividido por g de x é igual a log de x na base a dividido por log de x na base b. Ou seja, isso aqui vai ser igual a log de b na base a. A gente vai cortar esses x que tem aqui e a gente vai acabar com um log de b na base a. Isto é, se a gente pegar o g de x nosso, vai ser a mesma coisa que a gente pegar esse log de b na base a vezes o f de x. Se você transformar ele numa constante qualquer, k por exemplo, a gente vai ter que g de x é igual a k vezes f de x. Então, a constante de proporcionalidade é dada por k igual a log de a na base b, por conta do resultado dessa divisão aqui e dessa proporcionalidade. Um exemplo então, log de x na base 2 e log de x na base 8. A gente tem log de x na base 2 sendo igual a 1, o nosso x vai ser 2. Porque então o resultado dando 1 aqui, o nosso x é 2, 2 elevado a 1, 2. Do mesmo modo, se a gente tiver o nosso x igual a 2, no nosso log de 8, o nosso resultado vai ser 1/3. Essa é a nossa constante de proporcionalidade. Do mesmo modo, log de x na base 2 sendo igual a 2, o nosso x vai ser 4. 2 ao quadrado, 4. Se a gente pegar esse 4 e substituir aqui no nosso log de 8, a gente vai ver a proporção crescente aqui. Log de x na base 8 é igual a 2/3. Aqui cresceu 1/3 de um para o outro. Aqui está crescendo de 1 em 1. E aqui de 2 em 2. Agora, log de x na base 2 sendo igual a 3, nosso x vai ser igual a 8. Porque 2 ao cubo é igual a 8. Então, esse 8, se a gente substituir nesse x aqui, a gente vai achar que log de x na base 8 é igual a 1. 8 elevado a 1 é igual a 8. Então, essa propriedade explica por que dados a e b positivos diferentes de 1 nos gráficos de log de x na base a e log de x na base b são obtidos a partir um do outro, multiplicando todas as ordenadas por uma constante. Então, a gente consegue, a partir dessa proporção, construir os gráficos de dois logs distintos apenas multiplicando um por essa constante do outro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da função logarítmica. Segundo a definição, o gráfico irá descrever uma trajetória oposta da exponencial, já que a gente viu que a função logarítmica é oposta da função exponencial. Com isso, se traçarmos dois gráficos no mesmo plano, um de função logarítmica e o outro de exponencial, com os mesmos valores, a gente vai poder ver um centro de oposição entre eles chamado bissetriz, em que o x é igual ao y. Como assim? Vamos lá, a gente tem aqui um plano cartesiano com uma função exponencial f de x igual a 2 elevado a x, e com uma função logarítmica g de x igual a log de x na base 2. O nosso a aqui é positivo, então, como eu vou falar mais para frente, ela está sendo crescente para os dois lados, só que você pode ver que elas têm uma oposição entre uma e a outra.
Enquanto a função exponencial vai assumir valores nos quadrantes 1 e 2, a função logarítmica vai assumir valores nos quadrantes 1 e 4. Como vocês podem ver aqui no centro, vemos o centro de oposição chamado bissetriz, que é uma reta em que qualquer ponto dela, x da função exponencial, será igual a y da função logarítmica. Ou o contrário, depende do como você for ver, depende do ponto em que você estiver vendo. Agora, quando a gente tem a função decrescente, em que o a nosso está entre 0 e 1, as duas estão sendo decrescentes, elas se cruzam, e também existe a nossa bissetriz aqui no meio. Do mesmo jeito, os valores de x serão igual a y para ambos. A única diferença é que aqui ele está sendo decrescente e aqui crescente. Agora vamos analisar um único gráfico da função logarítmica e vamos ver as propriedades dele. Primeiramente, pela definição, o gráfico da função logarítmica passa pelo ponto 0, 1. O que significa isso? Log de 1 na base A é igual a 0, ou 1, 0, depende de como você for ver na sequência x e y e x. O gráfico não toca o eixo y e não ocupa espaço nos quadrantes 2 e 3, assim como eu falei. E como na função exponencial ele não vai tocar as extremidades aqui, ele não vai tocar a nossa reta y. Ele passa pela reta x, por conta dele assumir espaço no quadrante 4 e não só no quadrante 1 e 2. Quando o nosso a aqui for maior que 1, a função é crescente, e quando ele estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, assim como na exponencial. Somente números positivos possuem logaritmo real, pois a função x em a elevado a x assume somente valores positivos. Não tem como você fazer uma função aqui com valores negativos. E se o a for maior que 1, os números maiores que 1 têm um logaritmo positivo e entre 0 e 1 logaritmo negativo. Como que é isso? Quando a gente joga os valores no nosso logaritmo, se esses valores forem maior que 1, sendo o nosso a maior que 1 também, só tem como dar valor positivo, então ele só vai crescer. E vai estar dentro do quadrante 1, acima da linha do x. E quando esses valores estiverem entre 0 e 1, forem valores fracionários, entre 0 e 1, claro, ele vai assumir valores negativos e vai estar aqui abaixo da linha do x. Como a gente pode ver aqui no exemplo, o meio e o 1/4. Do mesmo modo, se o nosso a estiver entre 0 e 1 e os números maiores que 1 vão ter logaritmo negativo e entre 0 e 1 positivos. Vai ser exatamente o oposto disso daqui e a gente vai cair naquele outro gráfico da função decrescente que eu havia acabado de mostrar. Agora, a função logarítmica ela é ilimitada, superior ou inferiormente. Com a maior que 1 será ilimitada superiormente. Significa que a gente pode dar qualquer valor para log de x na base A, independentemente do quão grande ele seja, desde que tomemos um x suficientemente grande para ocupar esse espaço. É claro que se a gente fizer um valor muito grande, vai ser muito difícil de você representar num gráfico, mas existe essa possibilidade, ela não tem limites, seja para cima, seja para baixo. Bom, é isso, pessoal, é um videozinho mais curto, eu não quis trazer equação logarítmica nesse vídeo para não acabar não confundindo muito e pegar algumas características principais da função exponencial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo eu vou trazer a equação exponencial, a equação logarítmica, e eu trouxe também um modelo diferente de apresentação para ver se fica legal. Vamos fazer os testes, né? E até a próxima aula. Keep matematizando.